E aí, pessoal, vamos continuar aqui com a nossa aula de competência, agora no roteiro 7. Vamos continuar aí a competência em razão da matéria, ok? Quem tiver aí com o roteiro 7 em mãos, no iniciozinho dele mesmo, 3.2, tá? Uma competência material que o Justiça do Trabalho tem também é a competência material executória, tá? Então, isso quer dizer que a Justiça do Trabalho ela tem competência para executar as suas próprias decisões, ok? Então, a gente pode olhar aqui o artigo 872 da CLT, que diz, por exemplo, em relação ao acordo, celebrado o acordo ou transitado em julgado a decisão, seguir-se-á o cumprimento, sob as penas estabelecidas neste título, tá? Então, segue-se o cumprimento. Inclusive, aqui tem uma curiosidade para vocês, sempre foi assim, tá? Diferente do CPC, que mudou ali nos anos 90, e vem mudando já até mais tempo, em relação a ter processo de conhecimento e processo de execução, a CLT ainda prevê um processo de conhecimento e um processo de execução, como se fossem separados. Porém, eles vão ser realizados nos mesmos autos. Então, não tem que trocar de autos, não tem que trocar de número, nada disso. Continua. Deu a sentença, homologando um acordo, ou transpõe julgado a sentença que julgou procedente, parcialmente procedente ou improcedente, se houver alguma coisa para cumprir, vai continuar nos mesmos autos, ok? E a Justiça do Trabalho vai continuar, inclusive, na mesma vara que deu origem ao processo. Se não foi vara, se foi no TRT, continua lá no TRT para executar. Se foi o TST, continua no TST para executar. Aqui o artigo 878 diz: a execução poderá ser promovida por qualquer interessado ou de ofício pelo próprio juiz, nos termos do artigo anterior. Essa redação do artigo 878 é a redação pré-reforma. Como eu já havia falado para vocês, não precisava abrir novos autos para fazer a execução da sentença, como ainda não precisa, porque tudo isso aconteceria nos mesmos autos, ou por provocação do interessado, ou até mesmo pelo juiz. Né? Nós falamos lá da exceção da inércia na aula 1, o juiz ele não observava a inércia aqui não. Aqui era uma exceção ao princípio da inércia que o próprio juiz começava o processo de execução. Com a reforma trabalhista, a redação foi outra. Vamos ver aqui o atual artigo 878. Na verdade, vamos rever, né, o atual artigo 878. Nós já vimos na primeira aula que a gente teve sobre princípios. A execução será promovida pelas partes, permitida a execução de ofício pelo juiz ou pelo presidente do tribunal, apenas nos casos em que as partes não estiverem representadas por advogado. Como eu já tinha falado para vocês lá na primeira aula, o juiz ele pode começar sim o processo de execução, mas agora, depois da reforma trabalhista, apenas se o exequente não tiver advogado, ok? Com relação à competência para cumprimento, ação de cumprimento de acordo, convenção coletiva ou sentença normativa, também a Justiça do Trabalho é competente. Nós temos até uma lei específica de 1995, coloquei no roteirinho para vocês, cujo artigo 1º diz: compete à Justiça do Trabalho conciliar e julgar os dissídios que tenham origem no cumprimento de convenções coletivas de trabalho ou acordos coletivos de trabalho, mesmo quando ocorram entre sindicatos ou entre sindicatos de trabalhadores e empregador. Ok? Também temos na Justiça do Trabalho a competência material, né, para executar títulos executivos extrajudiciais. Olha que coisa interessante. O artigo 114 da Constituição, ele diz o seguinte: compete à Justiça do Trabalho processar e julgar. Inciso 7. As ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho. Ou seja, nós podemos ter execução fiscal na Justiça do Trabalho, desde que seja uma execução, por exemplo, de uma multa aplicada pelo Ministério da Economia, na pasta da Secretaria do Trabalho. Podemos ter, inclusive, ação anulatória de multa aplicada, né, de penalidade aplicada pelo Ministério da Economia. Então, a Justiça do Trabalho ela ganhou essa competência a mais, né, essa competência fiscal, ok? Nós temos agora também a possibilidade de a União, né, por meio do Ministério da Economia, executar as suas multas aplicadas, suas penalidades aplicadas, certo? Com execução fiscal. Temos também a possibilidade até mesmo de ação anulatória em relação a essas infrações. E além disso, nós temos também a possibilidade de executar outros tipos de título executivo extrajudicial. Por exemplo, aqui eu trouxe para vocês, quando a gente faz uma comissão de conciliação prévia e nessa comissão de conciliação prévia a sessão gera acordo, o acordo é tido como um título executivo extrajudicial.
Vocês podem ler aí o artigo 625-E, certo? E esse título ele vai ser executado na Justiça do Trabalho, ok? Como execução estrito sensu, que vocês aprendem lá no CPC, ok? O artigo 877-A da CLT também é um exemplo. Ele diz: é competente para execução de título executivo extrajudicial o juiz que teria competência para o processo de conhecimento relativo à matéria. Ou seja, a CLT ela prevê expressamente essa possibilidade de nós termos a competência para ações de execução de título executivo extrajudicial. Beleza? A própria Constituição corrobora, né, ao dizer que nós temos competência para tratar dessas penalidades impostas pelos órgãos de fiscalização do trabalho. Beleza? Temos também a competência em razão da pessoa. E aqui eu vou chamar a atenção para vocês ao artigo 114 da Constituição, inciso 3, que ele diz o seguinte: compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações sobre representação sindical entre sindicatos e trabalhadores e entre sindicatos e empregadores. Ou seja, se for uma ação cuja parte na ação seja um sindicato, né, e aí não interessa se é o sindicato contra um empregado por ele representado, se é o empregado em face do sindicato, se é o sindicato contra o sindicato, enfim, se é um sindicato e a empresa por ele representada, qualquer tipo de discussão, lógico que não seja penal, né? Mas qualquer tipo de discussão entre essas partes, basta a pessoa estar ali no processo para que a competência seja da Justiça do Trabalho, beleza? Até porque sindicatos e seus representados não têm relação de trabalho, né? Sindicatos e os outros sindicatos não têm relação de trabalho. Então aqui não é nem pela matéria, competência aqui é em razão da pessoa mesmo. O artigo 114, ele traz aí para a Justiça do Trabalho essa competência para julgar ações sindicais, ok? Temos aqui também competência, que nós já comentamos, né, para julgar trabalhadores e empregadores, quando se trata de relação de emprego, trabalhadores e tomadores de serviço, em algumas relações de trabalho, quando a lei assim disser, né? Como exemplo, a gente já comentou os avulsos, o artífice, né? No caso de o operário, o artífice, né? No caso de empreitada. Enfim, temos a União, que vai poder aqui comparecer nos processos, seja por meio do título executivo extrajudicial que nós comentamos agora há pouco, seja até mesmo para executar, né, para poder opinar e ser parte para executar contribuições previdenciárias e fiscais, como nós já comentamos, né, aulas atrás, ok? O Ministério Público do Trabalho também as suas ações também serão ajuizadas perante a Justiça do Trabalho, via de regra, né? A administração pública, direta e indireta, também é pessoa que vai ser julgada na Justiça do Trabalho quando se tratar de órgãos seletistas, né? de entes seletistas. Entes de direito público externo, quando adotarem a CLT também como regime de seus empregados, também serão julgados na Justiça do Trabalho. Sobre essa parte dos entes externos, inclusive, é muito utilizado o Código de Bustamante, que é um instrumento internacional, certo? E tem, inclusive, uma lei que vai tratar especificamente sobre como vai funcionar isso daí, mas é a Justiça do Trabalho competente, beleza? Então, assim, a gente termina competência em razão da pessoa. E agora nós vamos para a competência em razão do lugar. Aqui, a CLT é que vai dizer para a gente qual é a competência em razão do lugar, que é a competência territorial, né? Ou seja, aquela competência relativa. Em razão da matéria, a própria Constituição traz para a gente. Agora, em razão do lugar, nós vamos buscar na CLT como resolver. Em razão do lugar, onde que eu ajuizo minha ação? Tudo bem, Osório, eu já sei qual é a matéria. A matéria, sei lá, é emprego. Já sei que é no Justiça do Trabalho. Ok, mas qual vara do trabalho? De qual região? De qual estado? De qual município? Como que eu sei isso? Né? Eu começo na vara do trabalho? Eu começo no TRT? Como que eu vou saber disso? Tudo isso a gente vai encontrar na CLT e também nos regimentos internos dos nossos tribunais, certo? Então, vamos por partes. Nos dissídios individuais, a regra geral é que nós vamos começar a ação nas varas do trabalho, certo? E os recursos vão ser interpostos para o TRT, que é o Tribunal Regional do Trabalho, da respectiva região, e para o TST sucessivamente, ok?
Já nos dissídios coletivos, eu já havia comentado com vocês em períodos anteriores, nos dissídios coletivos o processo nunca começa numa vara do trabalho. Os dissídios coletivos sempre começam em tribunais. E aí, se a representação sindical cingir apenas a uma região, você vai ter esse dissídio sendo resolvido no TRT. Agora, se for um dissídio de um sindicato cuja abrangência é de mais de uma região, por exemplo, imagina um sindicato que vai amparar trabalhadores do norte do Espírito Santo, sul da Bahia e um pedaço de outro estado, sei lá, só o norte do Espírito Santo e sul da Bahia já resolveria o caso. E aí, se você tem um sindicato desse, que vai abarcar a região da Bahia e a região do Espírito Santo, que são duas regiões diferentes, né? O TRT do Espírito Santo e o TRT da 17ª região. O TRT da Bahia, se eu não me engano, é quinta região, se eu não me engano. Não me lembro agora exatamente, mas se for abarcar dois TRTs de duas regiões diferentes, aí nenhum dos dois TRTs vai mandar mais do que o outro. Então a gente já começa no próprio TST. Tá? Naqueles casos que um dissídio coletivo comece em um TRT, vai ter recurso para o TST. Se começa no TST, aí nós vamos ver mais para frente em outro período, que aí o recurso vai ser para o próprio TST mesmo, e fora isso, só se for extraordinário para o STF. Ok? Mas enfim, beleza, Osório. Eu já sei que a maioria começa nas varas de trabalho, né? Alguns vão começar em TRT, alguns vão começar em TST. Então vamos por partes, como eu havia falado. Em que vara do trabalho eu ajuizo a minha ação? Como eu faço para saber isso? É só você abrir a CLT e buscar o artigo 651. É ele que vai trazer para a gente qual é o território que nós vamos ter que observar para ajuizar a nossa ação. E a regra é o local da prestação de serviços. Então a regra aqui é o local da prestação de serviços, ou seja, se eu trabalhei em Linhares, o local que eu vou ajuizar a minha ação e faço para o meu empregador é em Linhares. Ah, Osório, mas meu empregador é a Renner de Linhares, eu não posso. Eles têm filial em tudo que é lugar, eles têm filial em São Paulo, em Vitória. E aí, eu posso ajuizar a ação em qualquer lugar? Não, é no local da prestação de serviço. Se eu trabalhei na Renner de Linhares, eu vou ajuizar a ação em Linhares, certo? E é isso que traz para a gente o artigo 651. A competência das... E aí, como eu já falei para vocês, esqueçam esse negócio de junta, conciliação e julgamento, porque agora é vara do trabalho, tá? A competência das varas do trabalho é determinada pela localidade onde o empregado reclamante ou reclamado... Então, prestem atenção, mesmo que a ação seja da empresa, é o local em que o empregado prestar serviços, tá? Quando a empresa ajuiza a ação, é a empresa que é reclamante. Então, por isso que aqui ele deixa bem claro onde o empregado, reclamante ou reclamado, prestar serviços ao empregador, ainda que tenha sido contratado no outro local ou no estrangeiro. Tá? Então aqui não interessa qual é o domicílio do empregado, não interessa qual é o local da contratação, é o local da prestação de serviços que vai mandar, ok? E aqui, detalhe, quando ele fala empregado, reclamante ou reclamado, é porque essa nomenclatura que a gente usa no processo do trabalho é a substituição de autor e réu ou requerente e requerido, né? Reclamante e reclamado, todo mundo costuma já ligar, associar o reclamante ao empregado, porque a maioria das ações trabalhistas é realizada pelo empregado como autor. Porém, nós temos algumas ações que o empregador será o autor, um inquérito por apuração de falta grave, uma ação de consignação em pagamento, enfim, nesses casos, o empregador é o reclamante, né? E o reclamado é o empregado. Mas aí, mesmo assim, para saber competência, eu tenho que saber onde foi a prestação de serviços do empregado, ok? Seja ele reclamante, seja ele reclamado, ok? Então, se ele trabalhou em Linhares, o local que eu vou ajuizar a ação é na vara de trabalho de Linhares. Se o trabalho aconteceu em Colatina, o local será em Colatina, beleza? Ah, Osório, mas e se na verdade o camarada foi contratado para trabalhar em Linhares e Colatina? Que às vezes acontece, né? Até porque são municípios próximos. Bom, se ele for contratado para trabalhar em Linhares e Colatina, há um consenso na doutrina de que, se isso daí acontecer ao mesmo tempo, ou seja, durante todo o contrato ele trabalhava alguns dias em Linhares, alguns dias em Colatina, ele vai poder ajuizar tanto na vara do trabalho de Linhares quanto na vara do trabalho de Colatina. Porém, se ele começou a trabalhar em Linhares, trabalhou 2 anos, e os últimos 2 anos ele trabalhou em Colatina, também existe não é exatamente um consenso, mas existe um posicionamento majoritário de que o local da prestação de serviços do último
local, no caso, né, vai ser a vara do último local que vai ser a competente. Então, se ele começou em Linhares 2 anos, terminou os últimos 2 anos em Colatina, será a vara do trabalho de Colatina. Existem posicionamentos em contrário, mas se você ajuizar em Colatina, com certeza você não vai ter problema. Beleza? Então existe essa corrente majoritária. Se for em mais de um local de prestação ao mesmo tempo, qualquer um dos dois serve. Agora, se for em prestação sucessiva, né? Ou seja, começou em um lugar, passou por outro, passou por outro, passou por outro, terminou em outro, é no que terminou que você não vai ter problema. Pode ajuizar a ação lá, que não tem erro. Ok? Por fim, continuando, aliás, né? Essa é a regra. Continuando aqui, a regra está no caput, mas nós temos 3 exceções nos 3 parágrafos do artigo 651. A primeira delas diz respeito ao agente ou viajante comercial. Aí o artigo 651, parágrafo 1º diz: quando for parte de dissídio agente ou viajante comercial, a competência será da junta da localidade em que a empresa tem agência ou filial e a esta o empregado esteja subordinado. E na falta, será competente a junta da localização em que o empregado tenha domicílio ou a localidade mais próxima. Então, quem seria esse agente ou viajante comercial? Seria aquele camarada que faz o serviço bem parecido com o do representante comercial, faz venda externa. Muitas vezes ele faz venda externa para a empresa como empregado e ele faz isso em vários locais, em várias cidades, né? E aí, quando ele faz dessa maneira o trabalho dele, se ele for um agente ou viajante comercial, ele vai ajuizar a ação no local em que a empresa tenha a agência ou filial a que ele esteja subordinado, ou seja, aquela que assinou a carteira dele. Tá? Se, na verdade, ele assinou na sede, ele não está subordinado a agência ou filial nenhuma, né? Não existe essa subordinação anotada na carteira, então ele vai poder ajuizar a ação no local do seu domicílio. Ah, Osório, mas e se ele não tiver domicílio, sei lá, ele mora de favor, aí vai ser na localidade mais próxima onde ele seja encontrado. Beleza? É isso que traz aqui como exceção. Primeira exceção aqui do parágrafo 1º, agente ou viajante comercial. O parágrafo 2º, ele traz para a gente uma outra situação, que é o serviço prestado no estrangeiro por um trabalhador brasileiro. E ele diz assim: a competência das juntas de conciliação e julgamento, vamos ler correto, né? A competência das varas do trabalho, estabelecida neste artigo, estende-se aos dissídios ocorridos em agência ou filial no estrangeiro, desde que o empregado seja brasileiro e não haja convenção internacional dispondo em contrário. Ou seja, imagina que você seja empregado da Petrobras, e aí a Petrobras te mandou para os Estados Unidos para você prestar serviços lá. Você vai ajuizar a sua ação aqui no Brasil, tá? E aí você vai ajuizar onde? Normalmente você vai procurar o lugar onde você foi contratado, tá? Agora, se por acaso você foi contratado para trabalhar no estrangeiro por uma empresa que não tenha sede, agência, nem filial no Brasil, aí vai ter uma divergência na doutrina. Porque aí você, para o caso Henrique Bezerra Leite, por exemplo, pela redação do parágrafo 2º, como não existe nada que exija que a empresa tenha uma filial, uma sucursal, uma agência no Brasil, ele seria aplicado do mesmo jeito. E aí contaria o domicílio do autor, para ele ajuizar a ação aqui no Brasil. Já outros autores, como Mauro Schiavi e o Sérgio Pinto Martins, entendem que só dá para aplicar esse parágrafo 2º se a empresa tiver pelo menos uma agênciazinha no Brasil. Primeiro, por uma questão de facilitar a citação, né? Porque a citação, se tiver que ser por carta rogatória, dá muito mais problema. Segundo, porque pela redação do parágrafo 2º como um todo, eles entendem que não tem muito sentido você interpretar que a empresa não tenha algum tipo de fixação no Brasil. Se vocês prestarem atenção direitinho, ele fala que agência ou filial no estrangeiro. Quer dizer, aparentemente, ele quis dizer que a empresa tem a sua sede no Brasil ou tenha pelo menos alguma outra agência no Brasil. Esse é o entendimento desses outros dois doutrinadores, Mauro Schiavi e Sérgio Pinto Martins. A jurisprudência não é muito farta nesse sentido e tem para os dois lados. Enfim, esses são alguns dos posicionamentos que a gente tem. De qualquer maneira, trabalhador brasileiro no estrangeiro, a Justiça do Trabalho ela tem sim a competência na forma desse parágrafo 2º. Beleza? E para finalizar esse roteirinho 7, nós temos também a exceção do parágrafo 3º, que vai trazer para a gente aqueles casos em que a atividade é realizada sempre longe, né, sempre fora do local em que a pessoa foi contratada.
Então vejamos aqui a redação do parágrafo 3º. Em se tratando de empregador que promova a realização de atividades fora do lugar do contrato de trabalho, é assegurado ao empregado apresentar reclamação no foro da celebração do contrato ou no da prestação dos respectivos serviços. Um exemplo muito interessante que os livros costumam dar desse parágrafo 3º são as empresas construtoras. Normalmente elas têm uma sede no município e elas vão o serviço delas vai ser realizado em outros locais. Imagina uma construtora ou então uma empresa de engenharia que faz asfalto. Ela tem, sei lá, sede em Vitória, mas você começou a trabalhar para ela e ela estava fazendo asfalto aqui em Linhares, em Colatina e em Aracruz. Quer dizer, você foi contratado em Vitória, mas nunca trabalhou em Vitória. Nesse caso, você pode escolher entre ajuizar a ação no local da prestação de serviços ou no local do contrato. Se você optar pelo local da prestação de serviços, sempre é interessante você optar por o último local da prestação de serviço. Agora, se a prestação aconteceu em mais de um local ao mesmo tempo, você pode optar por qualquer um deles. Agora, se você não quiser optar pelo local da prestação de serviço, você pode muito bem optar pelo local da contratação, ou seja, em Vitória. Você pode ajuizar essa ação em Vitória, porque lá que foi dada a sua contratação. Mas, Oswaldo, não é meio esquisito? Esse parágrafo 3º e o caput, eles não são meio estranhos assim? Parece que o caput é inaplicável, então. Porque se a empresa me contratar em Colatina, eu trabalho em Colatina, depois eu vou para Linhares, eu posso optar? Posso escolher Colatina ou Linhares? Aí é que tá, gente. Não é bem assim. A ideia do caput é, quando você é contratado, você normalmente começa a trabalhar no local onde você foi contratado. Só que às vezes você pode ser transferido. Tá? Se isso acontecer, exemplo, fui contratado em Colatina, trabalhei 6 meses em Colatina e trabalhei os últimos 6 meses em Linhares. Nesse caso, eu trabalhei no local onde eu fui contratado para trabalhar. Eu não posso usar o parágrafo 3º, eu não estou na exceção. Só que eu terminei o meu serviço em Linhares. Então eu vou ajuizar a ação em Linhares. Diferente seria se eu fosse contratado em Colatina, nunca tivesse trabalhado em Colatina e sempre tivesse trabalhado em Linhares. Aí sim, peraí, eu sempre exerci a minha função fora do local do contrato. Daí eu posso escolher Linhares ou Colatina, certo? Então essa é a questão do parágrafo 3º. Para eu aplicar o parágrafo 3º, a pessoa não pode ter trabalhado de maneira alguma no local da contratação. Se ela começou a trabalhar no local da contratação, é porque a gente vai usar o caput. Nós vamos usar a regra. Não interessa se ela terminou em outro lugar. Agora, se ela nunca trabalhou no local da contratação, sempre trabalhou em local diferente, né? Fui contratado no Acre, mas sempre trabalhei no Espírito Santo, posso escolher tanto a última prestação de serviço do Espírito Santo quanto o Acre, que é onde eu fui contratado, certo? Fui contratado no Acre, comecei a trabalhar no Acre e vim para o Espírito Santo. Aí não, aí vai ser o último local da prestação de serviço, beleza? Então é assim que a gente encontra a competência territorial no processo do trabalho, na justiça do trabalho, ok? Bom, vou encerrando por aqui, finalizamos esse roteiro 7. Vide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Um abraço, galera!